Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma live no mês de julho. Ai, que delícia! Para quem vem acompanhando, as lives agora acontecem de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta estaremos aqui recebendo autores, conversando sobre livro. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, enquanto nossa autora não entra, dois lembretes aqui para vocês. O primeiro é que todas as lives, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as lives, mas todo o conteúdo que é gerado diariamente, tá? Segundo lembrete aí é do nosso colaborador do mês de julho, a revista literária O Book BR. A revista literária que também divulga autores nacionais. Então, se você é autor, se você é autora, admirador, leitor, já corre lá no Instagram, O Book BR, para poder acompanhar todo o material que eles geram aí, também através da revista, tá? Muito bem, vamos receber aí, às 7 horas, a escritora nacional Rosa Rodrigues. Gente, deu um pane no WhatsApp que todo mundo ficou incomunicável. Eu não sei o que aconteceu, se foi chuva, se foi... Em determinados lugares aqui no Brasil tá tendo ciclone. Eu li agora, eu não sei se isso tem a ver também, mas eu sei que uma galera ficou aí sem o WhatsApp. Ficou rápido, deve ter ficado uns 15, 20 minutos, mas é o suficiente para causar um caos, né? Então, eu não sei, eu mandei mensagem para nossa autora. A Melanie tá falando aqui na Europa também deixou de dar. Então, foi geral. Deve estar passando por algum tipo de atualização, alguma coisa, não sei. E aí, eu mandei mensagem para nossa escritora. Ela até recebeu, mas ela não leu, não nada, assim. A mensagem foi enviada. Então, eu não sei se ela tá sem luz, porque tá chovendo muito no Rio de Janeiro. Eu não sei se ela é do Rio. A Melanie tá falando, foi geral sim, viu? Então, foi geral. Esse WhatsApp aí deu uma capengada aí. Mas eu acho que agora voltou ao normal, né? Pelo menos a gente tá enviando mensagem, recebendo. Mas, como eu falei, aqui no Rio tá chovendo muito, tá ventando muito. Então, eu não sei se a nossa autora está sem internet, porque ela recebeu a mensagem, mas não apareceu, nem respondeu. Vamos esperar aí até as 7h05, né? Pra ver se ela aparece. Se ela, porventura, não aparecer, a live vai ser reagendada para que a gente possa ir conversar com a nossa autora. A Melanie, ela é autora também, que coisa boa. Qual o nome do teu livro, Melanie? Falou em autor, gente, já quero conhecer. A Melanie mora na Europa, não é isso? É brasileira que mora na Europa, é isso? Qual o nome do teu livro? Ela tá falando aqui, tenho vários. Eu quero o nome de um só. A Bela Leitora. Estamos aí aguardando nossa autora entrar. Seja bem-vinda, Isabela. Gisele, autora que a gente acabou de bater um papo aqui. Foi uma live deliciosa. A live tá gravada aqui no Instagram. A Melanie tá falando aqui. O mais conhecido, A Fazenda. Sou portuguesa. Melanie, venha para o meu projeto falar sobre seus livros.
Eu recebo aqui vários escritores portugueses e escritoras também. É uma delícia, gente. Venha falar sobre seus livros. Já quero conhecer, gente. Miraflor, um beijo. Gente, nossa escritora não vai aparecer isso. Mundo das Letras, um livro e um café. As meninas que estão entrando. Ah, Melanie, então faz uma gentileza, me manda um direct, que quando a live aqui acabar eu vou entrar em contato com você. Eu acho que nosso autor entrou aí, deixa eu ver. Ah, entrou. Olá. Ah, agora estou vendo a nossa escritora. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Botar o fone para diminuir o ruído. Não, acho que com o fone tá tranquilo. Se você estiver me ouvindo, tá ótimo. Tudo bem? Tudo jóia. Prazerzão com você. Vamos lá para nossa live. Ai, que delícia! Adoro começar a live assim, gente. Rosa querida, antes da gente começar, eu quero muito te agradecer pelo tempo, disponibilidade, dizer que eu estou muito feliz por ter você no meu projeto nesse mês de julho, tá? Eu que agradeço, foi um prazer imenso a nossa conversa, estar aqui com você hoje, para mim é maravilhoso. Ah, é sua primeira live literária? Não, eu já fiz algumas, já fiz para divulgar meu livro, a gente fez algumas lives. Ah, que bom saber que já está aí cascudo em live literária. Você é de qual lugar do Brasil? A escuta ainda não, mas estou me aprimorando. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, mas não estou no Rio agora. Eu estou morando em Belém do Pará. Belém do Pará, que coisa boa. Quer dizer, carioca. Você morou aqui no Rio quanto tempo? A vida toda, tem só 15 anos que eu estou aqui. Interessante. Esse ano teremos Bienal, você vem ou não? Com certeza, estou aqui me programando, que eu estou ansiosa por chegar esse dia. Mas já me programei, assim, para estar. Nada acontecer, estarei sim. Ah, Rosa, então depois me dá a data que você estará na Bienal, porque eu vou estar na Bienal todos os dias para prestigiar os meus escritores e, claro, vou querer super conhecer você pessoalmente, tá? Eu estarei aí uns 10 dias, se Deus quiser. Que Quero conhecer tudo, quero conhecer um monte de gente que eu só conheço pela internet, que eu me apaixonei assim, por esse pessoal e quero muito conhecer essa galera. Ai, que espetáculo! Já viu que vamos quebrar a internet nessa Bienal? Eu vou fazer live lá, vou tirar foto. Ih, gente, Meu Instagram vai bombar. é essa energia que eu quero dos meus escritores. Que maravilha! Agora, Rosa, me diz uma coisa. Eu estou aqui com o teu livro, O Poder de Nossa Mente. Você tem ele aí físico? E meu bebê. Olha essa capa, gente, que coisa linda! Esse teu livro, ele é por editora, não é? Sim, esse daqui é da editora Viseu, meu primeiro trabalho. Um trabalho muito bacana, muito bem feito. Ele vai para dentro, assim, a diagramação, muito os desenhos. Só que, assim, eu
totalmente amadora, não sabia ainda. Foi escolhido por mim os desenhos, tá vendo? Tô vendo, tá lindo esse trabalho. O trabalho muito bem feito. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, Muito a bonito. Melanie tá aqui, eu li, tem ótimas reflexões. Tem leitora da Rosa aí na live, gente. Agora, Meus amiguinhos lá do Leia Livro Nacional, que tem uma galera muito, muito do bem lá. Eu aprendi muita coisa com eles. A Melanie é uma linda. Já li também os livros maravilhoso, dela. né? Que coisa boa. Agora, o Rosa, O Poder de Nossa Mente, ele não é o teu único livro publicado, mas foi o primeiro escrito, não foi isso? Não, ele é o meu primeiro livro publicado. Agora está saindo o próximo, porque foi assim. Eu comecei a fazer um curso de inteligência emocional e quando eu cheguei nas crenças, eu me apaixonei assim, pelo conteúdo. E aí eu estudava escrevendo, sempre escrevendo. E quando eu vi, eu já tinha um conteúdo basicamente para um livro. E aí eu conversando com a minha mentora, né, de inteligência emocional na época, ela falou que estava maravilhoso, que eu escrevia muito bem, que eu deveria escrever outros conteúdos do curso. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, será? Não, eu não sou escritora, eu estou só aprendendo aqui. Mas resolvi investir nisso. E eu mandei para 3 editoras, e todas 3 se interessaram pelo meu trabalho. E aí eu optei por lançar ele pela editora, porque eu estava assim, muito ansiosa, né? Quando você consegue fazer um trabalho assim, que você tem um livro pronto, você quer ver como é que vai ser, como é que vai ficar depois de pronto, né? Porque eu tinha a ideia, eu tinha aquilo escrito, mas não era como ter o livro propriamente dito na mão. Sim. E aí, essa minha ansiedade fez eu optar por escolher a editora Viseu, que fez um trabalho bacana, mas ele fez um trabalho bacana de coisa, mas na divulgação, assim, não foi muito bom. Yeah. E aí a gente tem que aprender um monte de coisa, né? Que tem que aprender a assoviar, escrever e vender o livro. Sim, o que acontece, gente? Os escritores publicam livros por editora, acreditando que a editora vai fazer todo o trabalho, inclusive divulgar o livro. E não é isso que acontece. Verdade. A divulgação é do autor ou da autora. Não caia nessa de que você vai pagar ou investir numa editora e eles vão transformar o seu livro no mais vendido. Porque não é assim. Eles vão fazer o básico, que é a diagramação, a revisão, a capa e colocar nos lugares para ser vendido. O que é totalmente diferente de vender o seu livro. Eles não são vendedores de livros. Eles são publicadores de livros. Eu sou divulgadora de escritores nacionais, não vendedora de livros. Existe uma diferença dentro do mercado. Eu recebo todo dia mensagem de escritores que estão processando ou fazendo rescisão de contrato em editoras porque eles acreditavam que aquela editora ia divulgar o livro. E a divulgação é do escritor. Ele querendo ou não, ele sabendo ou não. E aí entra o papel do escritor de estudar o mercado literário. Senão ele é só mais um. Pois é. Então, é isso que acontece comigo, aconteceu e acontece com outros, porque a gente não tem esse entendimento. E aí tem que buscar aprender, entender melhor. E foi isso que eu aprendi lá nesse grupo lá do Leia Livro Nacional. É isso que eu aprendo com eles todo dia. Não só lá, mas a gente tem que sair
em busca mesmo do conhecimento, procurar ou as pessoas que sabem mais que a gente, né? Que tem um monte por aí. Mas muitos escritores novos fazem como eu. Pensa que a gente vai colocar lá e vai vender e vai ser. E não é. E acaba. A princípio, eu pensei em desistir de escrever, que eu achava que seria um hobby caro. E eu não teria condições de estar sempre bancando meus livros e não vendendo e não ganhando nada por eles. Aí agora, não que eu tenho um entendimento assim, lógico, eu sei que eu não vou ficar rica vendendo livros, mas eu já sei o caminho das pedras que eu posso tentar mostrar o meu trabalho para as pessoas que gostem, né? E elas comprarem a minha ideia. Por isso que eu estou aqui hoje com você, para a gente divulgar as minhas ideias. Ai, que delícia! Olha como a mentalidade muda, gente. Isso é comum, tá? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com outros escritores que eu conheço, da gente achar que tudo é uma fantasia, que a gente vai viver a fada, que seremos a fada da literatura, que a gente só vai receber os royalties. E aí, quando a gente pergunta, meu livro vendeu? E aí a editora fala, seu livro não vendeu um exemplar em 6 meses. E acontece. Aí você entra numa concha de frustração. Aonde eu errei? O problema é comigo? O que eu não estou fazendo? Aí a realidade começa a te engolir. E é nessa mastigação que o mercado literário faz com você, que você aprende. E graças a Deus que você não desistiu da ideia de escrever e publicar, porque os caminhos são infinitos. É só usar a estratégia. Te falo isso por experiência. E pelo contrário, assim, depois que eu fiz esse primeiro livro, eu vi que eu tinha assim, muito dom da escrita, né? Que eu conseguia fazer não só trabalhar com esse tipo de escrita, mas outras. E lá na editora mesmo, eles faziam um desafio da escrita, né? Eles davam um tema e a gente escrevia tipo um concursinho dentro mesmo com os autores da editora. E aí teve um que era sobre... Era um poema, era para fazer um poema. Não lembro o tema do poema. Acho que não tinha tema, era só fazer um poema. E aí eu fiz o meu primeiro poema. E desse primeiro poema eu me encantei. Eu achei muito bacana fazer aquelas rimas, escrever combinando assim as coisas. E aí eu fiz esse primeiro poema. Lógico, lá não teve só algumas curtidas e tal. Mas dali, conforme eu mostrava para os colegas, assim, ele, faz um sobre isso. Aí foram me dando temas e eu ia fazendo de acordo com o que as pessoas iam falando. Eu fui fazendo esses poemas. Quando eu vi, eu já tinha um monte de poemas. E aí eu fiz o próximo livro, que vai sair em breve. A gente está trabalhando nele. Ele chama... O primeiro nome que eu ia dar seria Poemas e Reflexões, porque eu escrevo um poema e faço uma reflexão em cima. Mas aí depois, como ele ficou tão interessante assim, que eu boto várias histórias minhas de superação, eu conto as histórias de como eu comecei a escrever o livro, a minha frustração de não vender, como é que eu ia fazer para vender. Eu passei a estudar várias coisas, né? Eu fui fazer oratória para poder conseguir falar. E aí, para divulgar o livro, eu fui fazer palestras. E eu ficava assim, esperando, queria ver uma plateia gigante, né? E nada, as primeiras foram meia dúzia de pessoas. Eu fiz uma palestra para 3 pessoas. E assim, isso no início dá meio que uma frustração. A gente, acho que eu não nasci para isso, eu vou desistir. E aí chegou finalmente o dia que eu tive um público, uma plateia. É um processo. Você não vai publicar o seu livro e no dia seguinte os leitores vão estar batendo na tua porta
pedindo exemplar autografado, porque não é assim que funciona. É um processo, é feira literária, é evento literário, é interação com o leitor, é rede social, é marketing digital, é uma estratégia em cima de estratégia, é tráfego pago, é uma loucura. Ainda bem que hoje nós temos esse leque amplo para divulgar a nossa obra. Porque antigamente, sem rede social, sem live, sem Instagram, era de porta em porta. Não era de porta em porta. Quando eu conseguia. Isso porque as editoras não apostavam em você. Só apostavam em best-seller que vinham lá de fora. As grandes. Porque nem as médias e as pequenas tinham espaço no mercado. Então, essa tecnologia abriu um leque imenso para autores como eu e como você, que estão no mercado, que estão aprendendo a usar todas as ferramentas. E isso não é só da gente. Eu vejo autores nascendo todos os dias, perdidos. E muita gente boa, muita gente talentosa. Nesse grupo que eu estou, eu li vários colegas assim, que estão começando como eu. Gente, trabalhos maravilhosos. A Melânia é um que os livros dela são incríveis. Escreve muito bem, tem uma escrita maravilhosa. E assim, são autores independentes, que não tem uma editora que invista, né, que faça um trabalho bacana. E a gente está aí. O mercado está cheio de gente boa, tentando, lutando aí por um lugar ao sol. Ao sol. Esse seu livro, O Poder de Nossa Mente, você falou que entrou num curso de inteligência emocional. Veio daí a ideia de produzir O Poder de Nossa Mente? Como é que foi o surgimento do livro? Que dinâmica é essa sobre a inteligência emocional? Sim, foi da inteligência emocional que surgiu. Na época, eu sou técnica de enfermagem, tá? Eu trabalho há vários anos já nessa área. E aí, eu peguei aquela pandemia, né, do Covid e foi muito desesperador, né, pra gente que estava ali. Porque as pessoas estavam em casa, mas eu não. Eu estava lá. E aí eu via muitas pessoas morrerem, eu vi muitos amigos meus, né, ficarem mal. Alguns saíram dessa, outros não. Isso mexeu muito com o meu emocional. E aí, o que eu fiz? Eu tinha muito medo, não de morrer, não da doença em si. Eu tinha medo de levar para minha família. E eu tinha que fazer alguma coisa com esse meu emocional, que não era só eu, era todo mundo, né? E aí foi que eu descobri mais a internet, né? Essa coisa de que a gente pode estudar, pode fazer muitas coisas pela internet. E quando eu descobri esse curso, ele é lá em São Paulo, e eu me matriculei, falei, vou fazer isso. Aí eu li assim o que o curso oferecia, né? Vou fazer. Gente, nossa escritora travou. A internet dela parou. As crianças foi assim, foi aquela virada de chave. Rosa, querida. Aí voltou. Onde eu parei? Onde você ouviu? Até onde você ouviu? Que eu fiquei falando. E você perdeu muita gente, umas se safaram, outras não. E você precisava lidar com isso, você tinha medo de passar para os familiares. Sim, então, aí foi quando eu descobri esse curso, né, de inteligência emocional, uma especialização. E eu fui fazer. E eram vários temas, várias coisas que a gente aprendia, é muito bom, muito maravilhoso. E quando eu estava estudando as crenças, deu aquela virada de chave, assim, poxa, eu era assim porque eu agia dessa forma, eu via dessa forma, eu aprendi desse jeito, mas eu posso fazer diferente, eu posso mudar isso. E isso eu fui escrevendo, todas aquelas minhas crenças, aquele meu insight, né, que deu assim, poxa,
por exemplo, eu sou casada e eu tenho só um filho. Meu filho hoje já está com 30 anos. E eu nunca quis ter outro filho, porque a minha vida toda a minha mãe dizia que ser mãe é padecer no paraíso. Então eu não queria padecer, eu queria ser feliz. Ser mãe é deixar de comer para dar para o filho. Eu não queria deixar de comer, eu queria comer eu e ele. E aí essas coisas todas, assim, isso foi só nessa área aí, né, da maternidade, mas tem outras as pessoas, a gente é cercado de crença por todos os lados, né? A gente assiste TV, ali tem um monte de crença, a gente ouve uma música, tem um monte de crença. E a gente vai crescendo com essas crenças e acreditando que aquilo são as nossas verdades absolutas, que aquilo tem que ser assim e pronto. Na verdade, não é. A gente pode mudar isso. A gente pode transformar essas crenças que limitam a gente, que impedem a gente de evoluir, por uma crença mais fortalecedora, uma crença que nos ajude, que faça a gente ir para frente, né? E foi isso que eu descobri nessas crenças e fui colocando nesse livro. Que a gente não precisa ter essa visão limitada. Esse ponto que você está colocando aí é muito interessante, porque nós somos doutrinados a acreditar e a viver a vida do jeito que a sociedade impõe. Isso é dentro de uma religião, isso é dentro de uma família cheia de preconceitos, isso é dentro de um trabalho onde a hierarquia diz como você tem que se portar, e aí entram outros assuntos em cima disso. Então, nós somos produzidos para viver em prol do que a sociedade nos obriga. A gente não tem essa ampla capacidade de pensar por nós mesmos. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa por que aquela pessoa vai pensar se eu fizer isso? Será que eu estou agindo dentro do que aquela pessoa espera? A gente vive para o outro ou o que ele pensa da gente. E a gente não tem a nossa própria liberdade. Ou se tem, não age dentro dela. E isso faz parte da limitação intelectual, física, mental, emocional. A gente vê que a limitação emocional adoece o corpo. Você não se expressar emocionalmente adoece o seu corpo. Seja na raiva, seja na paixão, seja no amor. Isso tudo são limitações que a gente não trabalha. E faz parte da inteligência emocional. Faz parte desse... Exatamente. Faz parte desse poder da mente. Vocês já devem ter ouvido falar que tudo que a gente pensa, tudo que a gente exala é voltado para a gente. Por isso que o poder do pensamento precisa ser equilibrado. O que a gente fala precisa ser produzido com coerência, porque tudo volta. Se tem uma coisa muito poderosa, é o poder da mente. Não tenha dúvidas disso. Fala. Nesse próximo livro, que vai sair agora, em breve, eu tenho um poema que ele chama Pensamento. Eu vou ler aqui um pedacinho dele para você ver como como que acontece, como que a nossa mente pode ser trabalhada, né? A gente pode mudar essas crenças, a gente pode mudar os nossos pensamentos. Deixa eu abrir aqui que eu desliguei aqui meu computador. O poder da mente realmente é algo assim incrível. Enquanto a nossa autora está procurando essa parte para ler, eu vou ler a sinopse aqui do poder de nossa mente, tá, Rosa? Pode ler. Você acha aí? Já achou? Ah, então pode ler. Por favor. Assim, pensamento está aqui.
é um dos poemas mais lindos que eu acho nesse livro. Tem vários, tá? Ele diz assim: o que é pensar? É pela mente devagar, viajar por vários lugares sem o corpo movimentar. O pensamento precede qualquer ação que iremos tomar. Portanto, é bom ter atenção e de seus pensamentos cuidar. Pensar em coisas boas permite que elas venham se manifestar. Isso vai te trazer felicidade e te fazer triunfar. É normal pensar coisas nocivas. Muitas vezes não há como controlar. A vida nem sempre é bela. O importante é não exagerar. Não permita a negatividade seus pensamentos dominar, pois este acontecimento pode te prejudicar. Vale a pena o esforço de seus pensamentos treinar e cultivar positividade quando o medo e a tristeza quiserem se instalar. Parece uma coisa difícil, fácil só de falar, mas experimente. A prática vai te mostrar. A recompensa é incrível. Seja flexível, tente. Verás que vai te ajudar. Vai mudar a sua forma de enxergar o mundo e a sua vida transformará. Você será o protagonista da sua história e assim resplandecerá. Não é lindo? Ai, toda casadinha, né, gente? Eu acho lindo. Ô, Rosa, quantos poemas você inseriu no Poder de Nossa Mente? O Poder de Nossa Mente não é de poemas. O Poder de Nossa Não? Mente, não, esse é o próximo. Ele está misturando aqueles. O Poder de Nossa Mente, eu falo especificamente das crenças. Dessas crenças que a gente adquire desde a infância, na nossa família, na sociedade. E aí a gente traz aquilo dentro de nós como uma verdade absoluta. Então, eu falo nesse livro como que a gente pode mudar isso, que a gente tem que se questionar. Tipo assim, às vezes a gente acha que não é capaz. Eu achava que eu não era capaz de escrever um livro. E está aqui a prova de que se a gente for em busca dos nossos sonhos, das coisas que a gente quer de verdade, a gente consegue. Isso já é uma quebra de crença. E quando você começa a quebrar suas crenças e ver que você é capaz, que você consegue, que você pode realizar determinadas coisas. Olha, uma das crenças que eu tinha muito enraizada dentro de mim era da minha voz. Que a minha voz não é bonita, que a minha voz não é bacana para me expressar. E eu tinha muita vergonha de falar, porque as pessoas falavam que minha voz é de criança, E aí, como é que eu ia dar aula? Como é que eu ia fazer uma palestra com essa voz? Isso foi uma crença que eu tive que brigar comigo ali o tempo todo para conseguir quebrar. Não, eu posso sim, eu vou passar minha mensagem. Ouça quem quiser. Quem não gostar da minha voz, com licença, vai lá, deixa quem está gostando da mensagem ouvir. Não é isso? Que sensacional, né? Agora, você me mandou material aqui do Pequenas Transformações para Mudar Sua Vida, que ainda não tem capa, não é isso? Ainda não tem capa. A gente está trabalhando na capa agora. Eu já tenho uma capa que está sendo testada. Ela já vai me mandar para eu ver se eu aprovo ou não, mas eu já escolhi, assim, mais ou menos o que eu quero na capa. Provavelmente essa semana, até o dia 28, eu já tenho uma capa. E esse seu livro você publicou de maneira independente, diferente da do Viseu. Esse eu estou trabalhando ele de maneira independente. Eu pretendo colocar o e-book lá no Kindle, na Amazon, e aí vou imprimir alguns que eu quero ver se eu levo para a Bienal. Ah, interessante, hein? Já gostei. Agora, o Rosa, me diz uma coisa. Você nesse caminho aí literário, aprendendo todo dia uma coisa, entrando em contato com pessoas, com outros escritores, vai à Bienal esse ano. Como é que você está surfando nessa onda literária?
Como é que você está lidando com esse seu caminho de publicação, de escrita, de produzir livros, escolher capa, ter que divulgar, tomar as rédeas aí do teu caminho literário? Como é que você está curtindo esse trajeto? Assim, tem horas que eu acho que é muito mais fácil você escrever do que fazer todo o resto. Todo o resto é muito difícil. Assim, olha, uma crença, é muito difícil, mas eu não desisto, eu luto todo dia com essas minhas crenças. Não, a gente vai conseguir. Esse livro, assim, ele teve, esse segundo livro, ele teve assim, alguns percalços que eu tive que superar, foram muitos obstáculos, mas tá aqui, tá nascendo, tá ficando lindo. Eu acho que ele vai estar um pouco melhor do que o primeiro, porque a gente vai se aprimorando. Eu já tenho o terceiro escrito, que já está finalizando. Eu estou fazendo um trabalho junto com o Reiki. Reiki, estou errando o nome dele. Ele está me ajudando, assim, como é que eu posso melhorar minhas histórias, né? Ele me dá algumas opiniões. E aí eu estou fazendo um outro livro, depois desse de poesia, eu vou escrever um de contos. Então, assim, está bem diversificada a minha vida literária. Eu comecei falando... eu comecei com uma autoajuda, né? O Poder de Nossa Mente. Esse segundo, esses pequenas transformações para mudar a sua vida, ele é um livro de poemas, mas com uma reflexão. Nessa reflexão, eu conto uma história minha, dentro do tema do pensamento, né? Aqui, nesse livro, por exemplo, eu falo como eu fiz com um sonho que eu tive quando eu estava nessa história de lançar o livro. A gente fica muito afoita, você quer ver ali, ainda mais que na editora demora muito, né? Todo o processo de diagramação, de capa, e aí tem outros livros, né, sendo trabalhados juntos, então a demora é grande. Eu escrevi esse livro aproximadamente em junho, e ele foi lançado em dezembro. Então, quer dizer, foram muito tempo de espera para você conhecer como é que vai ser a capa, como é que é o livro pronto. Até chegar na sua mão é uma via cruz. Exato, exatamente. Aí, mas também depois que chega, né, Rosa? É um misto de emoções, né? É um misto. Agora, o que eu não entendi? Você tá toda embaçada, tá tudo picotando aí. Tua internet está... E agora? Melhorou? Mais ou menos, mas eu acho que já dá para ouvir, né? Eu acho que dá para ouvir a nossa autora. Tá chovendo muito, a gente não tem noção. Ai, ela travou. Nossa escritora travou. Eu estou... Ai, gente, será que ela vai cair? Rosa, querida. Tá chovendo muito aqui. Ih, gente, agora que a gente não consegue. Internet. Está piscando direto aqui. Não, mas aqui não tá. Eu consigo escutar a tua voz. Tá chovendo muito aqui. Aqui também. Tá chovendo muito. Você não me... Eu tô conseguindo. Olha, eu não te vejo bem, não, mas eu acho que eu consigo te escutar. Conclua aqui que você estava falando. A gente estava falando do misto de emoção que é receber o livro, né? Porque, assim, às vezes não é tão do jeito que você esperava. Você pensa,
a gente sonha, idealiza, aí depois quando vê na mão, às vezes não ficou tão do jeito que você sonhou. Mas assim, foi muito legal, a receptividade do meu livro foi muito boa, as pessoas comentaram bastante, assim, que ajudou muitas pessoas a refletirem sobre as crenças delas, ajudou a pensar melhor na vida, né? A refletir sobre a vida deles. E eu vendi para muitas... eu trabalho no hospital, não só os colegas, mas os pacientes, outros profissionais de outras áreas. E eu fiz algumas palestras em empresas e o feedback foi muito positivo. As pessoas gostaram muito do meu livro, da minha escrita. E esses outros livros assim, que eu estou escrevendo também, eu sempre mostro algum conto, alguma poesia. As poesias que eu fiz foram todas com o tema sugerido pelos colegas. Eles vinham, faz uma para homem, faz uma, duvido que você consiga fazer tal tema. Aí eles me davam o tema e eu fazia a poesia. Então, o pessoal gosta muito da minha escrita. Agora, vamos ver o restante do público, né? Porque esses são o público que me conhece, que já tem uma afinidade. Vamos ver as pessoas que não me conhecem como é que vão reagir a eles. Exatamente. Mas, a tua parte você está fazendo. É divulgar, colocar a tua obra no mundo, fazer com que eles cheguem nos leitores. E aí levanta uma questão importante, né? Você fala dessa aceitação, você fala dessa ponte criada com os leitores, principalmente aqueles que já te conhecem e te acompanham. Como é que você lida, por exemplo, com uma crítica? Eu não sei se você já pegou alguém que falou, olha, pode ter melhorar aqui, pode refazer ali, ou isso ainda não aconteceu com você? Você acha que quando esse momento chegar, você vai estar apta e aberta para aceitar as críticas também ou não? Sim, sabe por quê? Porque, assim, como a gente está falando, é tudo um processo. E esse processo, conforme você vai subindo esses degraus, você vai se transformando. Eu, por exemplo, comecei lá na inteligência emocional e aí eu me encantei com ela, né? E aí, como eu te falei, eu uma vez, com essa euforia que eu estava do livro, eu tive um sonho. Eu cheguei do trabalho, cansada, deitei e sonhei. E foi um sonho assim, muito nítido, muito real. E as coisas aconteciam ali comigo no sonho. E eu fiquei pensando nesse sonho, caramba, por que será que eu sonhei isso? E aí eu anotei todo esse sonho no papel, né? Logicamente virou um conto, que vai também estar sendo lançado na Bienal, numa coletânea. Esse conto que eu adaptei ele para esse conto, que chama O Misterioso Homem do Elevador. Eu criei um personagem ali e virou um conto desse meu sonho, que era eu a personagem. Nossa. E aí eu fiquei com esse sonho tão forte na minha mente, que eu comecei a estudar, e aí eu comecei a pesquisar, que eu queria escrever um livro de sonhos, porque eu queria saber o porquê eu sonhei aquilo, o que aquilo queria dizer, e aí fui pesquisar. Hoje eu estou matriculada numa especialização em psicanálise, já vou começar meu estágio. Assim, uma coisa vai levando a outra. Quando você começa a trilhar um caminho, você vai, assim, você só vai subindo, só vai progredindo, você só vai procurando melhorar cada vez mais. E eu ainda estou com o projeto do livro de sonhos. Ele está começado, mas assim, porque eu acho que eu fiquei meio ligada no 220. Eu quero escrever tudo que... É assim mesmo. A gente, assim, a mente fica tão turbilhando
assim, que você começa a escrever uma coisa. Eu ouvi as pessoas falarem isso, que escrevem várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, isso é loucura, eu mal consegui escrever aquilo. Acho que não dá, ou você concentra numa coisa e depois tu faz outra, mas não. De repente você se vê nesse turbilhão aí, tu tá fazendo uma coisa, eu tive um sonho, eu anotei, virou um conto. Aí, de repente, você tá vendo uma coisa, você faz uma poesia, e assim vai. Eu pretendo fazer esse livro eu vou lançar agora. O próximo eu pretendo só lançar no ano que vem. Ele é de contos, que chama Contos que Nos Contam, que são histórias que as pessoas me contam e eu transformo essas histórias em um conto. E aí tem história de assombração, tem história de pessoas que foram para outra dimensão, e ele tá bem legal. E eu faço... ele se passa dentro de um hospital e os personagens vão passando de um conto para o outro, né? Porque como é no mesmo local, vai ficar assim, quase que um romance de conto em conto. Que maravilha! Você falou aí do lançamento, né? Do livro que está chegando. A previsão do lançamento é bienal? É bienal. Eu estou pretendendo levar ele para ser lançado lá na Bienal, se eu conseguir, porque a gente está aqui numa correria para tentar que dê tudo certo. Se eu conseguir, eu vou levar ele para a Bienal. Mas na Bienal eu tenho o conto, né, que vai estar na antologia, e eu tenho lá na Lura um poema da primavera também, que vai ser lançado lá na Bienal. Ai, que espetáculo! Eu vou lançar também lá para a Bienal, que ele vai comigo. Quem quiser, pode ir lá na Bienal. Ai, é muito bom ver uma escritora nacional, na Bienal, produzindo, divulgando, vendendo. Isso é sensacional. Agora, Rosa, me fala uma coisa. Quando a capa do teu livro sair a oficial, você me mande para que eu possa compartilhar nas minhas redes. E o link também, ouviu? Com certeza. E se eu colocar ele lá, mesmo se eu colocar só o e-book lá na Amazon, eu te mando o link para já a gente manda. Exatamente. Para poder compartilhar. Esse livro eu tenho ele em audiobook, feito pela Elisa lá do Leia Livros, que ficou um espetáculo a voz dela. Todas as pessoas que ouviram amaram a voz dela. Ficou incrível, e também a gente vai dar um jeito de colocar ele em audiobook em algum lugar, que eu não sei ainda o que fazer com audiobook, mas ele está aqui. O audiobook é muito bom. Eu vou pedir para você, Rosa, quando a live acabar, você colocar que o teu livro está em audiobook nos comentários, porque eu tenho público de audiobook, que às vezes prefere escutar o livro do que ler por questões de tempo, de praticidade. Então, essa indicação é sempre boa. O pessoal acessa e o audiobook está super em alta. Invista assim, porque audiobook é sensacional. E a voz da Elisa no meu livro ficou incrível, porque ela tem uma voz assim bem suave, então ela lê as poesias assim, que ela leva muita emoção, ficou incrível. Eu chorei quando eu estava lendo, ouvindo o audiobook dela. Ficou muito bom. Que espetáculo. Agora, quem quiser comprar o teu livro, O Poder de Nossa Mente e Pequenas Transformações para Mudar Sua Vida, aonde está a venda? Consegue no teu Instagram, Amazon, como é que tá isso? O Poder de Nossa Mente, ele está em todas as plataformas. A Amazon está na Americanas, tem o link da editora lá na minha bio, e também eu tenho alguns exemplares que eu vou levar para a Bienal. Quem quiser vai poder adquirir lá comigo. Muito bem. O Poder de Nossa Mente também está na Viseu, que é a editora. Então, ele tem o link da Viseu lá na minha bio, tem o link também da Amazon.
em alguns posts meus, que eu sempre faço um postzinho Sim. dele, aí eu coloco sempre o link da Amazon. Ele tem e-book, o e-book é bem baratinho, o pessoal pode procurar. E o outro não, o outro a gente vai colocar até, acho que até o fim do mês eu vou já ter aprovado tudo aqui que a gente está fazendo de forma independente. E aí, se até o fim do mês estiver tudo pronto, aí eu vou colocar nas redes sociais aí os links, aonde adquirir. Provavelmente ele vai estar lá no site do Leia Livre Nacional. Muito bem. Qual é o teu Instagram? @eu Rodrigues Rosa. Vou botar aqui para vocês. Gente, já corre lá, já segue a escritora, @eu Rodrigues Rosa. Rodrigues Rosa. Acertei? Eu vou marcar a autora aqui na live, então vocês vão poder assistir no Monique MM18 ou no @eu Rodrigues Rosa, que eu vou colocar a nossa autora como colaboradora. Então vocês têm aí, além do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music, então já corre lá e já segue a nossa escritora nacional, porque ela estará na Bienal e vai ser só bagunça, vai ser só farra. Vai ter muitas fotinhas no Instagram. Que delícia! Rosa querida, você é uma simpatia carismática. Bater um papo com você foi simplesmente delicioso. Conhecer os seus trabalhos, essa sua carreira de escritora independente, que eu bato palma. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. É um privilégio ter uma autora como você no meu projeto. Eu desejo todo o sucesso do mundo e o podcast tem espaço para você voltar quando você quiser. Obrigada, tá, querida? Gratidão, gratidão. Eu estarei de volta, sim. Assim que a gente tiver um novo projeto, a gente volta aqui para falar dele de novo. Ai, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite. E, ó, cuidem-se, hein? Rosa, um beijo, amor. Obrigada. Obrigada.